nas horas de grande aflição. Voarás se quiseres até a celestial mansão, nas asas da águia levando, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva leva-te para o céu. Amém. Amém. Eu convido a todos para ficar de pé, para a gente fazer a leitura da palavra nessa noite. Livro de Romanos, capítulo 10, e no verso 10 por diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler 3 versículos no capítulo 10, no verso 10 ao 13. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Livro de Romanos, capítulo 10, e o verso 10 até o 13. Apenas 3 versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez pela palavra do Senhor. Eu convido o nosso irmão Raimundo. Nosso irmão Raimundo está conosco aqui nessa noite. E eu convido ele para orar em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Oramos. Senhor, meu Pai querido Deus, eu te peço, meu Deus, mais uma vez, que abençoe essa casa aqui, abençoe todos os meus companheiros, irmãos que estão aqui presentes, meu Deus. Faça tudo de bom na vida de cada um, meu Deus. Tudo de bom na vida de cada um. Amém. Em nome do Senhor, amém. 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 Eu convido as irmãs para cantar para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Amados, eu gostaria de dizer a vocês que esse culto ele está sendo gravado, ele vai ser colocado no YouTube. Depois o nosso cinegrafista aqui ele vai dizer qual o nome do seu link, para que vocês, se quiser depois dar uma olhada na internet, no YouTube, vai estar lá. Nesse momento, alguns irmãos que estão assistindo em casa este culto, mas que chique, né? Vai saber que nós estamos sendo filmados e que esse culto ele está sendo observado por algumas pessoas. Nós fizemos um culto lá no sítio Conceição e foi colocado no YouTube, e mais de 120 pessoas eles viram o culto que nós fizemos. E hoje está o nosso irmão Louro. Eu quero mandar uma saudação de paz para ele, para sua esposa nessa noite, e as pessoas que estiverem nesse momento vendo através deste culto. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Demar. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler aqui Salmo 100. Salmo 100. Glória a Deus. Acho que esse salmo é conhecido, muita gente, né? Gosta muito de ler esse salmo. O título dele é Servir ao Senhor com Alegria. Amém? Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e somos deles, somos seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas suas portas de graça e em seu atrios com louvor, dai-lhe graça e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Glória a Deus. Vou agradecer a Deus por estar aqui. Glória a Ele por estar, graças a Deus, com saúde. Glória a Deus. E agradecer a Ele pelo que Ele fez na minha vida. Eu fui desenganado por 3 médicos. Glória a Deus. O primeiro médico disse que eu não saía da mesma cirurgia, teve um tumor na cabeça. O segundo mandou ir para casa. Vá para casa e pense no resto. Disse que eu iria ficar paraplégico, não ia andar mais. Mas graças a Deus estou aqui. Já faz 12 anos que eu saí da mesma cirurgia, que o doutor disse que eu não saía da mesma cirurgia. Faz 12 anos, graças a Deus que eu estou aqui. Glória a Deus. E quando ele fez a cirurgia, ele disse que se tirasse o tumor todo, eu ia ficar com tanta sequela que talvez eu não me recuperasse nem tão cedo. Mas ele disse que deixou um pedaço do tumor para não ficar muita sequela. Mas eu retornei agora, faz 2 meses atrás, bati uma ressonância de novo na minha cabeça. Na hora do resultado, o médico ficou mais alegre do que eu. Ele disse, não entendo. Depois de 10 anos ele disse que o tumor podia voltar. Tinha sumido tudo, minha cabeça estava limpa. Eu digo, doutor,
O Deus lá, ele cura mesmo. Uma vez, ele não deixa resto, não deixa nada. Ele cura de uma vez mesmo. Glória a Deus. E graças a Deus eu estou aqui. Se eu fosse contar a bênção que Deus fez comigo, eu passaria a noite toda e não conseguiria. Depois da cirurgia, me recuperando, eu fiquei pensando na minha vida antes, quando eu era pequeno. Eu fiquei me lembrando. Uma vez a gente estava em casa, eu vi minha mãe chorando, não sabia o que era. Ela era uma mulher de fé. Ela dizia: nada não, meu filho. Eu sei que eu fui para a janela de casa e fiquei lá na janela e ela lá na cozinha. Aí quando eu olhando assim, tem um restaurante vizinho assim, o pessoal tudo saindo, lanchando na rua, botaram as mesas na rua, tudo lanchando e eu olhando. Caiu uma coisa no chão, uma coisa preta assim, um objeto preto. Eu fiquei olhando de longe aquele objeto. Era tanta gente passando, chutava para lá, chutava para cá, e ninguém apanhava. Meu Deus, que é aquilo? E fiquei curioso. Quando foi às 5h30 para 6 horas, fechou o restaurante. Aí eu desci, eu digo: vou lá olhar o que é. Quando eu cheguei lá, irmão, era uma carteira cheia de dinheiro. Estava cheia que não conseguia fechar, de tanto dinheiro. Quando eu mostrei a mãe, ela chorou mais ainda. Eu pensei que ela ia se consolar, mas ela chorou mais ainda. Mas ela disse que não tinha nada para jantar, nada para comer. Quando ela viu, meu filho, vamos procurar o dono. Mas a gente abriu a carteira, não tinha dono, não tinha nome de ninguém, só o dinheiro lá. Aí você vê como Deus cuida da gente. Glória a Deus. Com esse dinheiro a gente fez comprou tanta comida, passou tanto tempo. Glória a Deus. O bom de ser crente é esse, porque Deus cuida. Você vê as perseguições, vê aí as crises, mas o crente está em paz. Por quê? Porque Deus cuida dele. Não se importa com crise, com o dia de amanhã. Deus cuida da gente. Glória a Deus. É essa. E Ele dá mais, Ele promete mais a vida eterna. Você nunca vai ver. Sempre vai ter a vida eterna. Vai ficar para sempre. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão José. Ele vai cantar o hino. Disseram a mim que lá onde ele mora, lá no São José, disse que é um pregador de mão cheia. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Mais uma alegria estar aqui junto reunido com os irmãos, né? E saber, assim como a palavra de Deus nos tem dito. Glória a Deus. Vimos que conhecer a verdade é muito bom. Às vezes alguém olha para você, como é conhecer a verdade? Se você abrir a Bíblia, você vai ver. Porque a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade, irmãos, são Ele. É Ele, Jesus. Porque quando você conhece a verdade passa a entrar na sua vida, e você passa a ser uma nova criatura, assim como está escrito na Bíblia. E você passa a andar nos caminhos assim como o Senhor deixou que cada um deve andar, né? Conhecendo a sua palavra e fazendo a vontade que Ele quer que cada um de nós devemos fazer. Louvado seja o Senhor. Você medita na vida desse mundo. Desde que o Senhor, Ele trabalha na sua vida, assim que Ele trabalha na vida de cada um. Eu preciso do Senhor junto comigo, não sou nada sem o seu calor. Eu preciso
soltarei no deserto, procurando encontrar um oásis onde possa descansar. Minha vida já não tem nenhum sentido se estou longe desse teu amor. Estou perdido feito um barco que vai sem saber pra onde for. Sem Jesus, sou poeira na estrada, sou pequeno e de vez não sou nada. Eu preciso desse homem, pois sem ele já não sei pra onde vou. Não, porque estás sempre comigo. Não, não abro mão do teu amor, preciso do teu amigo. Já pensei até em desistir, mas não tenho pra onde fugir. Como posso te esquecer se estás vivendo aqui dentro de mim? Minha vida já não tem nenhum sentido se estou longe desse teu amor. Estou perdido feito um barco à deriva, sem saber pra onde vou. Os meus passos são incertos, caminhando sobre a areia no deserto, procurando ele, pois sem ele já não sei pra onde vou. Não, não abro mão do teu amor, preciso sempre comigo. Não, não abro mão do teu amor, preciso do teu amigo. Já pensei até em desistir, mas não tenho pra onde fugir. Como posso te esquecer se estás vivendo aqui dentro de mim? Como posso te esquecer se estás vivendo aqui dentro de mim? Como posso te esquecer se estás vivendo aqui dentro de mim? Eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir também o nosso irmão Fabinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero falar aos irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui reunido com os irmãos, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. É muito bom, irmãos, fazendo o ídolo de Jesus. Glória a Deus. Estava comentando aqui com o irmão Edivan como o tempo ele é inimigo do crente, né? Cada vez mais o tempo está se abreviando, a gente, por mais que corra, mais o tempo passa rápido, mas Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Graças a Deus eu tenho uma família abençoada e só tenho que agradecer a Deus. Agradeço a Deus pelos meus filhos. E agradeço a Deus pela minha esposa, que me ajuda muito, porque na minha falta de tempo, na minha correria do dia a dia, se não fosse ela para me ajudar, jamais eu conseguiria. Ela cuida tão bem dos meus filhos,
para eu correr na minha luta, e me ajuda também. Eu jamais conseguiria fazer dedicada. Eu agradeço a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Apenas o primeiro versículo. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, como nos diz, que tudo tem um tempo determinado. Glória a Deus. Hoje nós temos aqui a rica oportunidade de falar da palavra do Senhor, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo de hoje, estamos plantando a palavra do Senhor, semeando a palavra do Senhor, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra maravilhosa, essa palavra verdadeira, essa palavra que liberta, essa palavra que nos tira do lamaçal do pecado e nos transforma em uma nova criatura. Glória a Deus. É esse Deus maravilhoso que nós servimos. Esse Deus que transforma uma pessoa. Tem uma pessoa que está lá no mundo, que ninguém dá valor, que ninguém acha que tem mais jeito, e Jesus vai lá e transforma. Glória a Deus. E vem dar seu testemunho para a honra e glória do Senhor. Mas esse tempo de hoje, amados, como foi dito, é o tempo de semear a palavra e levar esse evangelho. Por isso que não devemos trancar os nossos ouvidos e nem os nossos corações para essa palavra. Temos que ter muita atenção para a palavra do Senhor. Temos que ter muita dedicação. Não podemos ouvir a palavra do Senhor e não guardar ela no nosso coração. Glória a Deus. Muitas vezes a palavra do Senhor é pregada, mas ela às vezes passa desapercebida. Às vezes não é dada a importância que merece, a reverência que merece a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o próprio Deus falando com seu povo, alertando o povo que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E o tempo de buscar, amados, é esse. Tem que buscar enquanto se pode achar. Glória a Deus. Temos que buscar essa palavra de Deus enquanto se pode achar. Não podemos ficar nos apegando às coisas do mundo, porque quando Jesus voltar, nós não podemos estar à beira do caminho. Nós temos que estar no caminho certo, no caminho reto, porque só existe um caminho que leva à salvação, e é Jesus Cristo. Temos que abrir mão do pecado, porque o pecado ele nos afasta da presença do Senhor. Ele vai nos distanciando da palavra do Senhor. E quando Jesus voltar, você não pode estar nem à beira do caminho, sequer longe do caminho. Vocês têm que estar no caminho. Temos que procurar endireitar nossas veredas, buscar a presença do Senhor, porque o tempo está passando, e como Jesus prometeu, um dia Ele virá,
buscar a sua igreja. E temos que estar pronto para isso. Temos que estar vigiando, porque ninguém sabe o dia. Ninguém sabe o dia. Por isso que temos que viver em oração e vigiando, porque o inimigo ele não descansa um só minuto. Ele vai lutar até o último segundo para tentar lhe tirar da presença do Senhor, para tentar tirar você dos caminhos do Senhor, para que você não consiga a salvação. O inimigo trabalha assim, amados. O inimigo ele trabalha de maneira sorrateira. Ele não pede licença. Quanto mais você busca, mais ele tenta lhe desviar da presença do Senhor. Porque o inimigo, ele é traiçoeiro. Glória a Deus. Aleluia. Como diz a palavra aqui do Senhor, aqui em 2 Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça me está aguardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Glória a Deus. Então Jesus tem um lugar especial para cada um de nós. Glória a Deus. Cada um de nós, Jesus deu a sua vida para isso. Jesus ele disse: irei preparar muitas moradas, e um dia ele virá buscar a sua igreja. Só que o pecado do mundo está afastando as pessoas da presença do Senhor. Cada dia que passa, aparece mais coisa do mundo, afastando as pessoas da presença do Senhor. Glória a Deus. Glória. Então, amados, temos que buscar sempre o caminho de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, vamos buscar sempre a presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar atenção à palavra do Senhor. Sempre que no culto tem um momento que vai ter o convite, e o inimigo ele fica embaraçando a mente. Glória a Deus. Tem aquele medo. A família vai falar, os meus colegas de trabalho vai mangar de mim, como se servir o Senhor fosse algo feio, fosse algo errado. Glória a Deus. Pois se você tem alguma dúvida em aceitar Jesus, tem algum receio, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então não tenha medo, não fique inseguro, porque você vai aceitar e vai servir um Deus poderoso. Não se preocupe com nada. Não se preocupe. Não se preocupe em desagradar, às vezes, a própria família, desagradar, às vezes, alguns amigos. Mas siga firme, que Jesus vai te ajudar. Permaneça na presença do Senhor. Quando Ele voltar, não esteja à beira do caminho, esteja no caminho da salvação, no caminho de Jesus. Para quando Ele voltar, você receber o seu galardão, você trocar a sua cruz pela coroa da justiça. Glória a Deus. Porque temos que cada um carregar a nossa cruz, amados. Não como falou o nosso pastor Lacerda na última quinta-feira, não é uma cruz de madeira que você vai pegar de 10 quilos, 20 quilos e carregar, não. A cruz é a cruz da renúncia do pecado. Glória. É você renunciar ao pecado, é você renunciar à mentira, à enganação, é você renunciar os prazeres do mundo que só lhe afasta da presença do Senhor. Essa é a cruz que temos que carregar, e nós não somos obrigados. Deus não nos obriga. Nós temos que querer, por livre-arbítrio, carregar essa cruz. Glória a Deus. Aleluia. Então, amado, fique com essa mensagem, fique com essa palavra. E que Deus abençoe a todos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma vez as irmãs. Todas as irmãs, as que vieram lá do assentamento, a irmã Dinha, já está cantando muito bem para Jesus.
todas as irmãs, venha cantar para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Nossa irmã Ana Lúcia, todas. 28 pessoas estão assistindo. A paz do Senhor para toda a igreja. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus te deu, Deus te deu a glória, a Ele a honra e o só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente
Amém, graças a Deus. Amados, ainda nos resta ainda alguns minutos e eu queria meditar com todos aqui na palavra de Deus, que diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, portanto não há diferença entre judeu e grego, porque um só os que o invocam. Portanto, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu estou feliz por mais um trabalhado muito para Jesus, por onde nós andamos. E eu confesso a vocês que cada local que a gente passa, a gente sente falta das pessoas por onde a gente anda, porque é bíblico. O próprio Jesus Cristo, às vezes, ele voltava nas províncias, nos lugares onde ele passava, ele sentia saudade do povo, porque pregar o Evangelho de Cristo é muito gostoso. E a gente sente que há muita gente que às vezes uns têm curiosidade de saber realmente como é a palavra, outros têm incerteza no coração, que ainda não tiveram no seu coração a certeza de salvação. Há outros que às vezes ficam preocupados, glória a Deus, porque são muitos pregadores, que às vezes fica preocupado em saber quem está falando a verdade. Louvado seja Deus. O nosso irmão José, ele foi feliz quando ele citou o que está escrito lá em João capítulo 8 e no verso 32. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O nosso irmão Demar trouxe uma mensagem muito boa quando ele leu o Salmo 100. Salmo 100 é um dos salmos mais lidos entre o nosso povo, onde a Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Todos têm direito de invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso a gente entender a palavra de Deus quando Deus, Ele quer nos ensinar. Nós saímos da rua até aqui, nós não saímos porque nós queremos aparecer a alguém, para que alguém ache que nós somos super-homens, super-crentes. Não, nós estamos aqui porque um dia alguém pregou esse mesmo evangelho para nós. Nós também temos a mesma dúvida que vocês têm. Nós também ficávamos muitas vezes preocupados como vocês ficam. Porque é uma coisa interessante no Evangelho. Há uns que pregam por amor, há outros que pregam por inveja, tem outros que pregam com sabedoria, e tem outros que pregam, que a Bíblia diz que é com o coração cheio de raiva, cheio de ódio. Glória a Deus. Às vezes citam um versículo da Bíblia com o espírito armado, já pensando em dar uma resposta a alguém. Mas nessa noite, se você ouvir a palavra do Senhor, se deixar a palavra de Deus entrar nos vossos corações, nesses 3 versículos que Jesus me deu, depois que eu sentei aqui nesse lugar, Ele me abriu um leco da palavra dele. Ele me deu vários versículos, vários livros, glória a Deus, que são capazes de convencer o homem. Porque se a palavra de Deus, nada mais convence. Muitas vezes o homem ele pensa de uma maneira, mas a palavra ensina de outro jeito. E é por isso que é preciso a gente fazer, glória a Deus, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 e no verso 17, que
de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Só pode ser gerado fé no coração se alguém crê nessa palavra. Glória a Deus. Assim como o profeta Isaías, ele escrevendo no capítulo 53 e no verso 1, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Louvado seja. Que invocou o nome do Senhor ganhou salvação. Todo aquele que abriu o seu coração para o Senhor, ele ganhou salvação. Porque na verdade é preciso, assim como o primeiro versículo que eu li, que diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Louvado seja Deus. Com o coração se crê para a justiça de quem? A justiça de... Claramente, amados, que é preciso crer. É preciso alguém abrir o coração e dizer: eu creio, eu acredito na palavra de Deus assim como ela está escrita. Louvado seja Deus. A Bíblia diz claramente que desde o início, todos os homens que foram chamados por Deus, eles deram crédito a essa palavra. Eles invocaram o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o homem chamado Jó era um servo de Deus, o homem que andava no caminho do Senhor, o homem que fazia tudo aquilo que Deus se agradava. Glória a Deus. Mas chegou um momento na sua vida difícil, onde todos achavam que Jó, ele até estava em pecado. Glória a Deus. Mas Jó, quando ele estava passando a pior situação da sua vida, onde a Bíblia diz que a sua situação era tão difícil, ele tinha perdido tudo, a sua riqueza, os seus filhos, glória a Deus, ele tinha perdido a sua riqueza e agora ele perde a sua saúde. Você já pensou o que é um homem? Ele ser um homem rico de dinheiro, um homem que sentia a presença de Deus todo dia, um homem que tinha uma família maravilhosa e agora ele não tem mais seus filhos, não tem mais ninguém. Toda aquela riqueza que ele tinha, que poderia comprar qualquer coisa, glória a Deus. Essa semana eu estava conversando com uma mulher e ela dizendo a mim que ela está em um prédio alugado, e um determinado rico de Souza, ele comprou esse prédio, e agora ele chegou, ele disse que quer fazer um posto de gasolina, e já foi com a máquina, uma reta escavadeira, para derrubar aquele prédio. E quando ele chegou lá, que encontrou aqueles moradores, ele disse: eu vim para derrubar esse prédio porque eu vou fazer um prédio para poder eu fazer um posto de gasolina. Mas de repente, aquele homem agora se depara com aquele povo que estava ali naquele prédio e diz: olha, nós estamos aqui, nós pagamos aluguel. Eles: mas eu comprei o prédio. Não, eu sei que o senhor comprou, mas o senhor tem que entender que o senhor não compra com seu dinheiro a paz de ninguém. O senhor está tirando a nossa paz para ela ficar. O senhor não vai derrubar o seu prédio por cima da gente. Glória a Deus. E ele disse: dona, eu tenho dinheiro para comprar tudo. Tudo que eu quiser eu compro com meu dinheiro. Louvado seja Deus. Mas aquele homem não conhece a palavra do Senhor. Porque se ele conhecesse a palavra do Deus Todo-Poderoso, ele ia ver o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 17. Estás rico e que és enriquecido e que de nada sente falta. Mas tu não sabe que tu és um pobre, cego, nu, um miserável. A Bíblia diz que o homem que tem dinheiro e que não tem Deus é considerado. Jó andava pelos caminhos do Senhor. Jó fazia tudo aquilo que Deus mandava. Louvado seja Deus. E chegou o dia que ele está ali na pior situação do mundo, e a Bíblia diz que além disso a sua mulher, ela diz a ele agora: para que tu não amaldiçoes teu Deus, hein?
Por que tu não manda esse teu Deus embora? Por que tu não pega esse Deus para se afastar de você? Porque tu não tem mais nada, tu não tem saúde, nossos filhos morreram, a tua riqueza se acabou, e por que é que você não amaldiçoa logo esse Deus e morre? Louvado seja Deus. Aí no momento em que a Bíblia diz que Jó, ele invocou o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Ele disse: mulher, tu fala como uma louca. Ainda que ele me... Jó mostrou que naquele momento, mesmo ele doente, mesmo ele da maneira que estava, ele podia invocar o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor nessa noite. E você vai ver se ele não resolve o teu problema. Você vai ver se ele nessa noite, ele não vai... E dizendo que na hora que ele estava mais apreensivo, mais necessitado, de repente Deus fez com que a sua casa ela prosperasse. Louvado seja Deus. Deus não chega antes, Deus não chega depois. A Bíblia diz que ele chega na hora. Louvado seja Deus. E é por isso que o nosso irmão Fabinho, ele leu o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e no verso 1, onde a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, há um tempo determinado debaixo dos céus. Louvado seja Deus. Vocês sabem por quê? Fica o nome do Senhor nessa noite, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que o profeta Jonas, glória a Deus, depois que foi engolido pelo grande peixe, ele estava ali no ventre da baleia, nas profundezas do mar, onde ele não podia gritar, ele não podia dizer nada a ninguém, ele não podia, glória a Deus, pedir nem socorro. O irmão Fabinho disse que muitas vezes a esposa tem ajudado muito a ele. Isso é verdade, nós sabemos. Mas ele, muitas vezes ele grita, muitas vezes ele pede socorro e ela escuta. Muitas vezes ele diz, talvez até os seus trabalhadores, e os seus trabalhadores eles escutam. Mas o profeta, a Bíblia diz que ele não tinha, glória a Deus, por quem gritar. Mas ele invocou o nome do Senhor. No capítulo 2 do livro do profeta, claramente, amados, que no momento que o profeta mais precisava, ele clamou ao nome do Senhor, ele adorou a ele, e a Bíblia diz que a glória de Deus apareceu sobre ele. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Às vezes eu fico pensando, e às vezes eu até digo, eu não sei porque é que meu Deus é tão bom para mim. Porque eu chego nos cantos, às vezes sem mensagem, às vezes eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu oro a Ele, eu invoco o nome dEle, e eu digo a Ele: meu Deus, eu estou aqui porque o Senhor me enviou, e eu sei que o Senhor vai falar, porque o profeta, a glória do Senhor apareceu sobre a sua vida, e de repente, amados, glória a Deus, a Bíblia diz que Deus deu só a ordem daquele peixe. Bota ele lá na terra de novo. Coloca ele de novo lá na terra. Talvez você não entendeu ainda essa mensagem. Você voltou aqui mais uma vez para esse culto, porque o Senhor mandou você voltar de novo, para você vir aqui e ouvir a palavra dele, para poder você entender a palavra dele, para poder você invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. É preciso entender a palavra, é preciso ver que a Bíblia diz que um dia Jesus Cristo, ele passava numa província como essa, e ali ele encontrou uma mulher, de todas as maneiras, já tinha gastado todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, e a Bíblia diz claramente que ela continuava enferma. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus.
Ela não tinha invocado o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Porque ele está aqui nesse lugar. A Bíblia diz que ele chegou primeiro. Glória a Deus. Foi ele que veio a esse lugar. Ele que saiu lá do céu e desceu aqui. Louvado seja Deus. Ele disse na sua palavra: onde estiver ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aqui tem mais de 2, de 3. Aqui tem pessoas que saíram da sua casa porque a sua intenção é adorar o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Ela não tinha mais esperança. Não havia naquela mulher mais nada que ela pudesse fazer. A sociedade a rejeitava. Os médicos tinham dito a ela: olha, não tem cura para a tua doença. Se você chegou aqui nessa noite e você tem uma enfermidade que talvez você pensa que não tem cura, ei, aquele que cura está aqui nessa. Louvado seja Deus. Jesus cura enfermidade. Jesus cura dor de cabeça, febre. Jesus cura diabetes. Jesus cura o câncer. Jesus pega toda essa doença e manda elas para o quinto dos infernos, porque elas não têm poder sobre o povo de Deus. Louvado seja Deus. Aquela mulher agora, eu vou invocar o nome dele. Eu vou pedir a ele. Eu sei que ele vai cuidar de mim. Oh, glória a Deus. Jesus quer cuidar de você nessa noite. Jesus quer transformar a sua vida nessa noite. Jesus quer colocar no teu coração nessa noite o desejo de salvação. Jesus quer te dar nessa noite, glória a Deus, Ele. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher sai pedindo em oração dele. Talvez você tenha dificuldade de se aproximar de Jesus. Talvez você diga: como é que chega até ele? Porque eu não sei como é que chega até Jesus. Ei, a Bíblia diz claramente, amados, se você tiver um coração reto e puro, um coração que se abra nessa noite, assim como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3 e no verso 20, onde ele disse na palavra: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo no teu coração nessa noite, para você abrir a porta, porque ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na tua vida, ele quer transformar a tua alma. Louvado seja Deus. E ela se aproxima e ela diz: eu vou pelo menos tocar nele. Eu vou pelo menos fazer isso, porque eu sei que eu vou invocar ele. Se eu tocar nele, mesmo no meio da multidão, ele vai sentir a minha necessidade. Louvado seja Deus. Se você nele hoje pela fé, ele vai sentir a tua necessidade. Ele vai sentir a tua precisão. Ele vai sentir, glória a Deus, por que é que você veio aqui nessa noite. Ele vai saber. Ninguém sabe do que você pensou quando você saiu de casa, mas o Senhor, ele sabe. Louvado seja Deus. Ninguém sabia qual era o propósito daquela mulher, o que ela pensava, o que ela naquele momento imaginava. Ninguém sabia o que estava na sua mente. Talvez alguém disse: essa mulher não devia nem estar aí, amanhã bem cedo vai pegar no pesado. Mas eu queria dizer a você nessa noite que a tua vida nesse lugar não foi em vão, porque você veio para invocar o nome daquele, glória a Deus, que é todo poderoso. Louvado seja Deus. Aquela mulher não perdeu. Coloca no teu coração nessa noite que só ele pode todas as coisas. Não há nada que ele não possa. A Bíblia diz claramente, amados, que ele é o Deus dos impossíveis. Tudo ele pode fazer. Louvado seja Deus. E aquela mulher se aproxima dele, começa a invocar o nome dele e diz: eu sei que esse Jesus, ao qual os crentes que preparam o homem e levam o homem para o céu. Louvado seja Deus. E ela simplesmente
tocou nas vestes de Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela simplesmente tocou nas suas vestes. Ela simplesmente, amados, talvez ela tenha um abraço nele, mas havia uma multidão que apertava, uma multidão que a Bíblia diz claramente, amados, que levava ele de um lado para outro, que não deixava ele em paz. Mas na hora que ela tocou nele, diz a palavra de Deus que ele para. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se você parar nessa noite e tocar em Jesus, ele vai parar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus parou. A Bíblia diz claramente, livro de João, no capítulo 11, no verso 35, que numa situação onde alguém dizia que não tinha mais jeito, que havia um morto, que há 4 dias estava sepultado. A Bíblia diz que quando Jesus chega, que vê aquele povo, o povo que precisava de salvação, o povo que não tinha Deus e nem paz, a Bíblia diz que agora Jesus chorou. Oh, glória a Deus. Você já imaginou o que é isso? Jesus chorando de alegria nessa noite. Quando você levantar sua mão e dizer, eu quero Jesus na minha vida, você sabia que a Bíblia diz que nesse momento Deus ele se levanta do trono e faz festa com seus anjos, porque é momento de alegria, quando o pecador agora ele invoca o nome de Jesus e diz, eu quero Jesus na minha vida, porque eu quero ser salvo. Louvado seja Deus. E Jesus parou e disse, alguém tocou em... Você já tocou em Jesus nessa noite? Glória a Deus. Você já tocou nele por a fé nessa noite? Isso é um momento de intimidade, quando alguém toca em Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente, amados, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus não faz exceção de pessoa. Diz a Bíblia aqui, no capítulo 10 e no verso 12, que ele disse claramente que ele veio para os judeus e veio para os gregos, ou seja, ele também veio para nós. Você tem direito à salvação. Louvado seja Deus. E ele disse, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Talvez você nessa noite tenha tocado nele, só no seu pensamento. Porque o profeta Jonas, a Bíblia diz que ele não podia nem se mexer no ventre da baleia. Ele tocou em Jesus só pelo pensamento. Louvado seja Deus. Você já imaginou o que é isso? Você fazer como disse, a Bíblia diz claramente, o salmista Davi, ele disse, eu elevo os meus pensamentos ao céu, ou seja, aos montes, e de onde me virá o socorro? Oh, glória a Deus. Ele disse, o meu socorro vem do Senhor, porque ele fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Deus Todo-Poderoso, porque só dele vem virtude, só dele vem sabedoria, só dele vem todas as coisas. Louvado seja Deus. E aquela mulher agora, a Bíblia diz claramente que toca em Jesus, e de repente ela fazia 12 anos que andava, por onde ela andava, ela tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher, ela não tinha paz na sua vida. Glória a Deus. E de repente, quando ela tocou em Jesus Cristo, aquele fluxo de sangue. Oh, glória a Deus. Jesus para até o vento, o mar, a tempestade. Oh, glória a Deus. Jesus para todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele repreende o mar, o vento, a tempestade. A Bíblia diz claramente, amados, louvado seja Deus. E agora aquela mulher, talvez no meio do povo, com vergonha, Jesus disse, alguém me tocou. E o discípulo disse, Senhor, como é que o Senhor sabe? Ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Oh, glória a Deus. Se você não tocou nele ainda nessa noite, por
Toca nele. Porque Ele quer te dar virtude nessa noite. Ele quer te dar salvação. Ele quer te dar nessa noite dias melhores. Ele quer colocar o Espírito Santo na tua vida para você ser guiado por Ele, para você andar agora com o Espírito Santo, para você ter a própria sabedoria de Deus. Louvado seja Deus. E Jesus disse: quem me tocou? E a mulher agora se levanta e diz: Senhor, foi eu. Foi eu, Jesus, que te toquei. Foi eu, Jesus. E Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós somos salvos pela fé. A Bíblia diz que é por fé e não por vista. Colocar o nome do Senhor. Você tem que botar no teu coração a convicção de que porque é Jesus na tua vida, porque Jesus, Ele quer morar na tua casa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quantos invocaram o nome dele nessa noite? Levante a sua mão. Porque Ele quer salvar a tua alma. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo amor. Mas é preciso que alguém se esforce. Porque o profeta, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus, Ele só salva o homem se o homem quiser. Jesus não salva ninguém à força. Jesus só salva a mulher se a mulher quiser. Jesus não salva a mulher à força. Jesus não salva a criança à força. Mas quando alguém quer invocar o seu nome, levante a sua mão e diga que quer ser salvo. Porque Jesus quer salvar a tua alma. E Ele diz que todo aquele que confessar diante dos homens, Ele também confessará diante do Pai. Confessar diante dos homens é dizer que aceita Ele como Senhor e Salvador. É dizer que agora quer ser um novo homem, uma nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Romanos, capítulo 8, e no verso 1 por diante, ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Quer ser um novo homem nessa noite? Levanta a tua mão para nós orar por você. E deixa Ele trabalhar na tua vida. Porque a mudança, ela vem com o tempo. Eu não conheço ninguém que entregou a sua vida a Jesus que desse um passo para trás. A não ser se ele não foi chamado. Porque Jesus diz: todo aquele que meu Pai me entregar e que eu receber, nem o diabo arrebata. Louvado seja Deus. Se vocês crerem nessa noite, como é que eu vou andar agora? Espere nele. Quando eu aceitei a Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu não tinha nem ideia do que era ser crente. Mas Ele foi me ensinando. Eu fui mudando. Eu fui sendo transformado pelo Espírito Santo. Ele botou um prumo na minha boca. Ele botou um prumo no meu andar. Ele botou um prumo, graças a Deus, na minha maneira de ler. Eu li vários livros. Livro de história. Mas agora, eu troquei todos os livros por esse livro aqui. Glória a Deus. E é nele que encontro a graça de Deus. É nele que encontro a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Até da maneira que eu me conduzia dentro de casa, que eu creio que o irmão Fabinho falou aqui, antes ele não era assim. Mas eu louvo a Deus por isso. Que hoje o irmão Fabinho, ele é compreensão esposo. Em outras épocas eu tenho certeza que não era. Mas é porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida dele. E agora ele reconhece a esposa que ele tem. Quer ser transformado nessa noite? Entrega a tua vida a Jesus. E não tenha vergonha de dizer: olha, agora eu sou crente. Porque ser crente é coisa de luxo.
Eu estava dizendo a uma pessoa nessa noite que eu vi um cliente. Ele vivia da obra, ele não tinha um centavo no bolso e nem tinha dinheiro, nem para comprar um pão. Nem o irmão dava uma oferta, nem de R$1. E ele disse que um dia, já fazia 15 dias que ele comia um pedaço de carne. E ele disse ao filho dele, já o rapaz, meu filho, vai lá na bodega, dá aquele quilo de frango. E ele disse que quando o menino dele chegou, com aquele frango na mão, ele disse que sentiu uma alegria tão grande, mas tão grande, entrou e disse, mulher, nós hoje vamos comer carne. E a mulher pegou, botou lá na pia, enquanto ela terminava de mexer o feijão, só que na casa não tinha muro. E o cachorro veio, pegou um pedaço de carne, de frango, e juntou com esse pedaço. Ele disse que ele corria atrás desse cachorro. O cachorro entrou no outro quarteirão e ele atrás. Glória a Deus. E não conseguiu pegar o cachorro. E voltou para trás, com fome. E a mulher chorava os meninos. Só nem pagamos o frango e nem conseguimos comer o frango. E ele disse que se ajoelhou e começou a orar. Ele invocou Jesus e disse, Jesus, eu não aguento mais não, Jesus. 15 dias comendo feijão, nem arroz tem, Jesus. Jesus, rola baixuri canto, cante alabacante a suriari canto. Ele diz, Jesus, eu não tenho mais nem força para ir para a igreja. E de repente chegou uma criança lá na porta dele. E a criança bateu palma e disse, pastor, ele achou parecido com a voz de um menino, de um irmão, lá na igreja. E disse, aquele menino que vem pedir pão de novo. Não tem pão nem aqui. Tem não, meu filho, tem pão não, vá-se embora para casa. Disse, não, pastor, vem aqui por favor. Ele disse que levantou-se e disse, ô menino insistente, ele usa quem ele quer. Ele fala como ele quer. Louvado seja Deus. E aquele menino disse, pastor, meu pai matou uma ovelha nesse instante e mandou aqui para o senhor um pedaço da ovelha, era bem 3 quilos de carne, e mandou também, pastor, perguntar se o senhor gosta da pessoa. Oh, glória a Deus. E o pastor disse, meu filho, pode esqueceu de nós invocamos o nome dele e Jesus mandou carne para nós. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé nessa noite, agradecer a ele em oração. É lindo, ele não deixa seu povo desamparado, ele não deixa. Glória a Deus. Você tem vontade de servir esse Jesus dos crentes? Esse Jesus, ele faz isso e muito mais. Se você crê em invocar o nome dele nessa noite, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha. Se quiser aceitar ele hoje como único e suficiente salvador da tua alma, levanta a tua mão assim que eu oro por você e você mesmo, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. E você diga, olha, agora eu tenho experiência com Deus, porque o Deus dos crentes é o Deus que salva. Então que Deus abençoe e dê a vocês outra oportunidade quando nós vier aqui. O esposo da irmã Ana Lúcia, ele vai orar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Salve a Santa Igreja com a paz do Senhor. Senhor Deus maravilhoso Pai, abençoa, Senhor, todos nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor. Senhor Deus maravilhoso, chega na vida daqueles, Senhor, que estão no hospital, Senhor, aqueles que estão doentes, Senhor. Aquele, Senhor, que está, Senhor, sem a certeza, Senhor, que Tu és o Salvador, Senhor. Chega na vida, Senhor, de cada um, Senhor. Nos ajudai, Senhor, e nos abençoai todos e levai para casa. No nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.
Terminou? Mas de volta, sim. Dá certo. Tem lado de salto, né?